Como vocês sabem, agora eu faço consultorias para quem quer morar e estudar na Itália e o meu cliente me contou uma história muito pesada e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês. Como spoiler, ele desistiu do sonho e teve que voltar para o Brasil. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Beirinha e hoje é dia de dar realmente um tapa na cara de vocês aqui, tá? O meu cliente me contou essa história muito pesadíssima, realmente uma história muito pesada. E eu, gente, pedi a autorização dele pra poder tratar isso daqui com vocês, tá? Ele ficou muito feliz, falou sim, Verinha, fala sobre isso porque é importante, pode sempre ajudar alguém. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre isso e espero que vocês gostem. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para quem não me conhece, se inscrever aqui no canal, tá? Nesse canal a gente fala sobre vida na Itália, vida no exterior, eu conto pra vocês um monte de coisa, sobre burocracia, sobre a vida aqui na Itália, mostro altos rolês, enfim, tem de tudo aqui no canal, então se inscreve por aqui e deixa um like nesse vídeo. E se você já é de casa, vocês já sabem, não preciso ficar repetindo, dá um like nesse vídeo, porque desse jeito vocês me ajudam, é como se vocês fizessem um carinhozinho aqui pra mim. Beleza? E vamos começar, gente. Vamos começar contando essa história aqui, ó, que é a história de muitos de vocês, tá bom? O que eu quero falar antes desse vídeo começar? Eu quero falar pra vocês que nada na vida é genérico, que eu não estou falando pra vocês não confiarem em ninguém. Não é isso, mas eu acho importante falar isso daqui pra vocês, ok? O que aconteceu, tá bom? Eu vou chamar esse cliente de Josézinho, tá bom? Não vou aqui dar nomes, então vamos falar que ele se chama Josézinho, beleza? Agora, o que aconteceu com o Josézinho foi o seguinte, gente. Ele tinha o sonho de vir morar aqui na Itália, como muitos de vocês, tá bom? E ele teve a genuidade de confiar somente em palavras de parentes que ele tinha aqui e de não se planejar. E aí que eu falo pra vocês que vocês precisam parar de achar que tudo é fácil, tá bom? Ele veio pra Itália com pouquíssimo dinheiro, ele veio, tipo assim, com 1.000 euros que ele tinha juntado, tá bom? E como eu já falei pra vocês, gente, não dá pra mudar pra Itália sem planejamento. Com 1.000 euros, uma pessoa passa um mês aqui, gente. Aluga a casa, come, paga conta, acabou. 1.000 euros é um salário, assim, normal pra você viver. E se tiver numa cidade grande, você ainda tá apertado. Então ele veio com esses 1.000 eurinhos aqui porque ele ia ficar na casa de parentes, ele ia dormir na casa de parentes, ele ia trabalhar com esse parente, ele ia fazer tudo com esse parente, tá bom? Praticamente esse parente dele falou assim, olha, vem pra cá, que aqui na Itália eu te encontro um trabalho na minha empresa, a sua residência, eu fixo a sua residência aqui em casa, tá bom? Aí você vai ser legal, faz a sua permissão de estadia, vai poder viver aqui na Itália, vai ser tudo incrível, vai ser tudo maravilhoso, tá bom? O que ele fez, gente? Pensando nisso aqui tudo, tá? O certo seria, nossa, que bom, cara, que bom, eu tenho um apoio da minha família pra ir pra lá, vai ser tudo mais fácil, então eu vou me planejar pra poder ter aí a minha família como apoio no começo, mas depois seguir a minha estrada, certo? Isso daqui seria o justo. O que acontece é que Joãozinho pensou, era Josézinho, né? Mudando o nome das pessoas no meio da história. O triste foi que esse Josézinho aí, gente, o que ele fez? Ele não pensou que ele tinha que se planejar. Ele achou que a vida seria muito simples, tá? A gente conversou sobre isso e ele mesmo me disse, ele falou assim, sim, Verinha, eu achei que tudo era fácil, achei que tudo era simples, achei que eu podia ficar morando lá com a minha família por 2 anos, 3 anos, até eu me estabilizar. E a verdade é que não foi isso, tá? A verdade foi que eu não levei nada a sério. Foi isso, ele me falou desse jeito, inclusive ele falou, fala mesmo, expõe mesmo, porque é importante que as pessoas entendam que não é fácil. O que acontece, gente, é que ele veio pra Itália, ele ficou esses meses aqui como turista, e os parentes dele simplesmente não fixaram a residência dele, não fixaram. Trabalho também não deram trabalho pra ele. E ele foi ficando agoniado, foi ficando agoniado, foi ficando agoniado, foi ficando desesperado, não sabendo o que queria fazer. E foi quando ele entrou em contato comigo. Ele falou assim, Verinha, o que eu faço? Posso tirar um visto de estudo? Posso tirar um visto de trabalho? Verinha do céu, o que eu posso fazer? Infelizmente, neste caso, não dá pra fazer nada, gente. Você veio aqui pra Itália, você passou o seu período como turista e você não pode solicitar vistos estando aqui, tá? Não dá pra ficar solicitando visto de estudo se você tá aqui, você tem que fazer isso no Brasil. Não dá pra você solicitar um visto de trabalho estando aqui na Itália, você tem que fazer isso no Brasil.
Se os seus parentes não estão dispostos a fixarem uma residência para você, porque você veio por motivos familiares, você não vai poder ficar aqui. Então, assim, é muito mais complicado que isso. A gente tratou muita coisa importante na consultoria, mas a coisa mais triste de tudo isso é que ele teve que pegar o avião para voltar para o Brasil, sabe? Porque vocês sabem, quando a gente vem pra cá como turista, ou a primeira vez, a gente tem que comprar passagem de ida e volta, se não tem cidadania, né? Então ele teve que voltar pra trás, sem nada, sem dinheiro, sem nada. E ele não desistiu do sonho dele, tá? Mas ele entrou em contato comigo pra ver o que ele podia fazer. Infelizmente, neste caso, ele não podia fazer absolutamente nada. O que eu pude falar pra ele é, meu Deus do céu, tenta ver se teu parente te faz a residência, alguma coisa do tipo, pra você ficar na Itália. E os parentes dele se recusaram a fazer isso, tá bom? Depois, é claro que eu não sei quais são as dinâmicas que eles tinham em casa. Só sei que, gente, você não pode pretender que vai vir pra Itália e vai ser tudo tranquilo. Você não pode pretender que você tem um tio, um irmão, um parente aqui e que você vai ficar às custas dessa pessoa e que essa pessoa vai resolver todos os seus problemas. A gente tem que ter um plano B na vida, tá? Na verdade, a gente tem que ter sempre um plano, que é o plano da gente correr atrás dos nossos sonhos, tá? E é claro que quando a gente encontra gente maravilhosa no nosso caminho para dar uma mão, isso é incrível, isso é perfeito, isso é realmente a mão de Deus que ajuda a gente a seguir em frente. Mas você não pode, tá? Não pode basear as conquistas dos teus sonhos em outras pessoas, tá bom? Então o que acontece foi que a gente não pôde fazer nada, não tinha nada pra fazer, mesmo porque quando ele entrou em contato comigo pra fazer essa consultoria desesperado, faltavam 7 dias pra viagem do Brasil. Senão, depois que passasse esse tempo aqui, ele seria ilegal no país, né, se ele não partisse. Então não tinha nada pra fazer em questão daquilo, não tinha conselho, não tinha nada, não tinha. O conselho ele tinha que ter sido dado antes, e o conselho seria planeja antes, junta uma grana antes, faz tudo antes, porque desse jeito não dá pra fazer nada, a gente tá com as mãos assim, não dá pra fazer nada, sabe? Então ele teve que voltar pro Brasil e agora ele tá planejando tudo, tá colocando dinheirinho lá, guardado, tá fazendo as coisinhas do jeitinho que tem que fazer. Só que pensa o tanto que é complicado, né? Porque realmente ele disse pra mim, nossa, Arinha, no Brasil eu tinha meu trabalho, eu larguei meu trabalho, eu larguei minha casa, eu larguei as minhas coisas, eu vendi algumas coisas, outras coisas eu deixei na casa da minha mãe, tá? Então assim, por sorte ele não vendeu tudo, ele vendeu algumas coisas. Ele disse, eu vendi o pouquinho que eu tinha, larguei o emprego que eu tinha e só fui, tá? Mas essa história de só vai, nem sempre dá certo, gente. Na verdade, ela nunca dá certo, tá? Quando as pessoas falam pra vocês assim, só vai, quer dizer que essa pessoa que só foi, ela planejou antes, senão não vai dar certo. Mudar de país, gente, não é fácil. Mudar de cidade não é fácil, cara. Quando você tá numa cidadezinha tua lá, você quer ir pra São Paulo, sei lá, você tá no interior de São Paulo e quer ir pra São Paulo. Não dá, cara. Não dá pra fazer nada com R$ 1.000, não dá. Nem a passagem de volta quase. Não, isso dá, né? Mas não dá pra basear a tua vida num parente que vai te acolher em casa. É claro que é maravilhoso no começo. Se você tem um apoio, é incrível. Eu também, quando eu vim pra Itália, eu vim pra ficar com a minha mãe, tá? Então, meu apoio era minha mãe e meu padrasto, e eram eles, beleza? Só que se você já tem um trabalho, tem uma vida, tem tudo no Brasil e tá largando tudo pra vir aqui, você precisa ser responsável com o teu sonho, você precisa ser responsável por você. Gente, isso daqui é uma coisinha que esses dias eu coloquei um post lá no Instagram, inclusive me segue lá no Insta, tá? Falando pra vocês do pouco compromisso que vocês têm com os sonhos de vocês, tá? Isso é muito real. Gente, se você fala assim todo dia assim, nossa, a partir de amanhã eu vou acordar cedo, 6 horas da manhã, e eu vou pra academia, vou estudar 30 minutos por dia a língua italiana e não sei o que, vou procurar informações sobre documentos, tá? Vocês fazem esse tipo de coisa, aí acorda às 6 horas da manhã? Não acorda. Vai estudar italiano? Não vai. Faz aquilo outro? Não faz. Mas, se é o teu patrão, no teu trabalho, a obrigar você a fazer tudo isso, tá? Pra ele, você faz. Então, assim,
Por que que vocês não têm compromisso com o sonho de vocês? Porque é tão difícil assim, gente, esperar um pouco, porque precisa de tempo, esperar um pouco, juntar uma grana, reunir a documentação, pegar todas as informações possíveis, aprender um pouquinho da língua, tá? O que que custa fazer isso todo dia, um pouquinho, 10 minutos por dia, já que a tua vida é tão ocupada assim, 10 minutos por dia? O que é que custa pra realizar o teu sonho? Por que é tão difícil assim ter compromisso com você mesmo? Por que que é tão difícil assim conseguir pegar um pouco do teu tempo, tá? Pegar um pouquinho desse teu tempo aí, ó, e dedicar pra você, tá bom? Então foi o que a gente fez. Eu e agora e o Josézinho, a gente tá sempre em contato, né? Mesmo porque a partir do momento que uma pessoa compra uma consultoria minha, eu não tô disponível só naquela 1 hora de chamada de vídeo, onde a gente trata toda, digamos, a estratégia, tá? Ou traça todo o planejamento. Eu estou disponível para sempre, a gente tá sempre em contato. Então a gente tá sempre em contato, qualquer coisa, eu tô sempre ali. Nas minhas consultorias eu faço isso, né? Então a gente tá sempre em contato, a gente planejou certinho, a gente fez um planejamento financeiro, a gente fez um planejamento em questão de trabalho, a gente estava falando de como conseguir um trabalho, de como conseguir, no caso seria um visto de estudo, se ele quiser fazer um curso de italiano aqui, a gente falou de conversão de visto de estudo em visto de trabalho, a gente tratou tantas opções para ele poder vir aqui para Itália de maneira legal e sem perrengue. Gente, é péssimo isso, você largar tudo. E o que vai ser muito mais difícil agora, porque ele teve que voltar para o Brasil tendo já largado tudo no Brasil. Então ele vai ter que recomeçar no Brasil para depois recomeçar na Itália. E eu não quero que aconteça isso com vocês, gente. Eu não quero que esse tipo de coisa aconteça com vocês também, porque é pesado, cara. É pesado você largar tudo para poder vir para a Itália e descobrir que você não planejou nada e tem que voltar para trás. Aí você tem que recomeçar lá também, cara. 3 meses, foram 3 meses da vida dele jogadas, entre aspas, jogadas fora, porque ele largou tudo no Brasil e perdeu tudo aqui na Itália, tá? Sem trabalho, sem residência. E eu não tô falando pra vocês que vocês não precisam confiar nos parentes de vocês. Pelo amor de Deus, eu acho que família é tudo na vida, sabe? Família realmente é tudo, apoio é tudo, a gente tem que ser grato por tudo. Mas a gente não pode pretender que o outro faça tudo por nós. Não é assim, tá? Esse parente dele aqui falou, não vou fixar a tua residência, mas talvez ele tivesse milhões de motivos pra fazer isso. E tá tudo bem, cara. Você não é obrigado a ter compromisso com o sonho dos outros. Você é obrigado a ter compromisso com o teu sonho. E as outras pessoas a mesma coisa. Elas precisam ter compromisso com a vida delas, não com a vida de vocês, tá? Parece chato falar isso, mas é importante. Você tá vindo aqui pra Itália, você vai ter um apoio de um parente, de qualquer pessoa, ótimo, incrível, maravilhoso, mas não deixa de planejar. Porque pode dar ruim, gente, pode dar ruim, qualquer coisa pode acontecer. Então, é importante que vocês planejem a vidinha de vocês, tá bom? Então, assim, gente, esse vídeo aqui seria realmente pra poder mostrar pra vocês, de uma vez por todas, que é necessário planejar, tá? De vez em quando eu recebo algumas mensagens falando, Verinha, mas assim você desanima a gente. Verinha, mas tem que falar as coisas de um jeito mais tranquilo. Gente, mas eu falo tão tranquilamente pra vocês, eu falo com um jeitinho tão de boa pra vocês. Gente, olha, tem que planejar, não acredita em qualquer coisa, não faz as coisas de qualquer jeito. Eu falo com amor pra vocês. Mas assim, eu não posso nem chegar em vocês e falar assim, nossa, a menina que veio pra cá, pra Itália com 20 euros, que incrível, nossa, a menina que veio pra cá com 200 euros, meu Deus, gente, façam isso, junta R$ 1.000 aí no Brasil e vem. Eu vou falar isso pra vocês? Não vou. Por quê? Porque talvez aquela pessoa que veio pra cá com 200 euros, ela teve apoio, ela teve aluguel pagado, ela teve um monte de coisas. Vocês vão ter isso? Eu acho difícil. Tá? Então, assim, não posso falar pra vocês, nossa, quer vir pra Itália com R$ 10? Dá pra vir sim. Vem, vai ser maravilhoso. Eu posso falar pra vocês também que eu vou hospitar todo mundo aqui na minha casa. Eu vou hospitar todo mundo aqui na minha casa. Não tenho nem canto pra mim, vou ter canto pra todo mundo. Entendeu, gente? Não dá pra fazer isso. Não dá pra levar as coisas assim tão leves. Vocês realmente pegam leve demais. Quando eu falo vocês, não é todo mundo não, tá? Mas assim, é importante que vocês levem isso a sério. Quer mudar de vida? É difícil, tá? Então planejem
muito. É por isso que eu criei as consultorias, gente, para poder ajudar todo mundo que quer aí viajar para Itália, estudar na Itália e morar na Itália, tá bom? Porque é importante que vocês entendam esse tipo de coisa. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal. Tem um vídeo aqui no canal falando de planejamento financeiro, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Então, vai dar uma olhadinha, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Pra mim, realmente, é muito importante. Belezura? E é isso. Pra quem quiser aí, gente, contratar consultoria, tem um link aqui embaixo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!